o que acontece quando a gente fala de pensamento? O ser humano, ele acho que tem por natureza o medo de perder o controle. Então, o controle é uma questão muito séria para a gente. A gente quer ter controle da nossa vida, é normal. E o pensamento, falsamente, é uma coisa falsa isso, ele parece que também tem que estar nesse controle. E, na verdade, não é assim. Você ficar pensando o tempo todo não significa que você está sob o controle. O controle é exatamente o contrário. É você saber descansar a sua mente. Porque uma mente descansada, o que acontece quando a mente descansa? Ela deixa de ficar gastando energia. Quando a mente fica o tempo todo pensando, é a mesma coisa que você está movimentando o seu braço, sua perna o tempo todo. Você está queimando energia. E se você está pensando o tempo todo, também está queimando energia. E se você está queimando energia, essa energia vai faltar em alguma coisa. E muitas vezes, o que falta de energia, essa falta de energia, ela acontece nos músculos, nos ossos, nas articulações. Então, a falta de energia na estrutura ósseo-mioarticular, que é osso, músculo e articulação, tende a gerar dores no corpo ao longo do tempo. Então, muitas pessoas, sim, têm dores no corpo simplesmente porque pensou demais. Então, pensou demais, dá dor do corpo. A gente pega o exemplo de uma pessoa, quando a gente fala em pensamento, não é só ficar pensando em coisas, é sentir coisas também. Sentir é pensamento. E quando a gente fala em pensamento, a gente fala, por exemplo, da ansiedade. Você pega uma pessoa que está o tempo todo ansiosa e estressada. É uma forma de pensamento. Porque se você está estressado, está pensando em coisas. Se está ansiosa, está vinculado também a algum tipo de pensamento. E o que acontece? Tensão muscular constante. Aí você pega de novo esse símbolo aqui, excesso de yang, excesso de pisar no acelerador, ansioso demais. Então, quando você pensa demais, você acelera o teu corpo demais. Então, quando você pensa demais, o teu estômago pensa demais, o teu coração pensa demais, o seu pulmão pensa demais, os seus músculos pensam demais. E quando os nossos músculos pensam demais, eles estão o tempo todo em contração. E o excesso de contração gera cansaço muscular, inflamação e dores no corpo. Porque pensar demais tende a gerar dor no corpo. Pensar demais não é bom. A gente parece que tem que carregar o mundo nas costas. A analogia é com essa. É como se você tivesse que dominar tudo. Ficar pensando, controlando tudo. E aí, o que acontece? Meditar tem a ver com o que a gente está falando aqui. É o contrário do pensar demais. E, normalmente, quando a gente deixa de pensar demais, a gente está aumentando a energia de uma bateria que se chama o nosso cérebro. O nosso cérebro, a nossa mente, é uma bateria muito rica de energia, em que você precisa estar muito atento a isso e dar muito valor a isso. Porque a nossa mente, se ela está com essa bateria forte, brilhando, ela vai espalhar para o nosso corpo. E quando a gente fala no nosso corpo, são os nossos músculos, nossas articulações, regiões que precisam de energia para não ter dor. Porque a dor acontece pela falta de energia. E a mente fortalecida e brilhante, ela é o oposto do que muita gente pensa, porque acha que a mente forte é quando você fica o tempo todo raciocinando e pensando. E, na verdade, é exatamente o contrário. É quando você desliga, é quando você consegue não pensar em nada, é quando você consegue fazer uma espécie de meditação. Quando a gente fala pensar em nada,
não é só a questão de ficar zen, silêncio, aquele negócio, não. É você também ser capaz de focar a sua mente numa única direção. Por isso que a prática do foco, ela é benéfica para a mente. Pessoas que têm foco, elas conseguem, ao mesmo tempo, relaxar, porque você produz uma energia numa direção só e o resto da mente fica relaxado. Quando você não tem foco, a mente fica o tempo todo agitada. E essa agitação é perda de energia e isso pode gerar dores no corpo também. Então é muito importante te falar sobre isso, porque são questões que machucam o nosso organismo.